Mas sejam bem-vindos e agradeço aí a presença de vocês, muito bom ouvi-los. Obrigado, obrigado. Professor Anderson, coordenador do curso de Engenharia Mecânica do campus Ibirubá. Legal, Anderson. Boa noite, colegas. Boa noite. Boa noite, Anderson. Walter. Isso tem Luciano, facilitado, Faltou o N, viu, Anderson? Obrigado. Faltou o N no teu, acho que faltou. É Anderson, né? Faltou, é verdade, né? Acho que eu engoli ali quando digitei. A identificação. Mas eu gostaria de... É a sexta-feira, né? A sexta-feira. É a sexta-feira. Já finalizando sextou. a semana. Perfeito. Tá, mas por favor, né? Sintam-se à vontade, então. Estamos em casa. E realmente estamos em casa, né? No momento. Faz isso com nós, né? Há 500 dias já. É verdade. Mas o vaso abre a janela, ainda vê o mar. Bom, eu aqui estou vendo o mar também. Mas agora está mais longe. Mas o lugar que eu falo aqui sempre é vendo o mar ali a 20 metros. Realmente é um privilégio. É bem na frente. Todas as pessoas deveriam e poderiam ter, né? Mas infelizmente nesse sistema... Bom. Eu enxergo o mar a umas 6 quadras daqui. Não moro na beira da praia, não fico na beira da praia, né? A minha vida não querendo puxar braço pro assado, mas eu prefiro muito mais a cor do mar aqui de Tramandaí. Mas eu quero entrar nessa discussão. O Cristiano está lá no centro do estado, né? Mentira. Eu estou aqui a 90 quilômetros. Esse negócio de montanha, eu estou a 90 quilômetros de Tramandaí. Esse negócio de morro junto com o mar, isso aí não existe, cara. Nós temos uma serra e temos um litoral, quer dizer... Né? Não, aqui nós temos da Borússia, né, Luciano? Não, realmente, quem mora em Florianópolis tem que ter uma inveja desgraçada dessas praias maravilhosas que vocês têm aí no Rio Grande do Sul. Mas faz parte. Quantas praias vocês têm aí? 80 e quantas? Ou não, mais na de ilha, 100? na ilha não, na ilha são 46, só na ilha. 46. Eu digo na ilha, mas eu achava até que era mais. Né? E o interessante é assim, que é uma diversidade, né? Tu vai da Praia Brava... Essa praia do Inglês, daqui onde eu moro, a extensão dela são 8,5 km, que eu caminho, aliás, todo dia, de um lado ao outro. Mas é uma praia realmente fantástica. Mas vamos trabalhar, pessoal, que essa coisa é fantástica. Depois o pessoal do Rio Grande fala da extensão da Praia de Cassino, tá? Não vamos entrar nessa seara, tá? Só para encerrar, Cristiano, a única praia que eu acho linda que vocês têm aí é em Santa Catarina, que é Torres, né? Mas deu algum embalo e ela acabou caindo no Rio Grande do Sul. Mas faz parte. Mas as águas mais piscosas são as nossas. Eu lá estou preocupado com viscosidade. Se eu quiser comer peixe, eu vou no mercado. Então, um abração para vocês. Eu vou ficar aqui de olho, hein? Quero ver o que vocês vão falar. Vão falar mal de mim. Vamos ficar, meu. Vamos lá, deixa eu pedir com licença para vocês para iniciar. Boa noite, senhores e senhoras. Uma saudação especial aos colegas educadores e estudantes que nos acompanham pelo canal do YouTube. Uma saudação cordial aos palestrantes da noite, o professor Walter Antônio Basso e o professor Luciano Andreato da Costa. Em nome do Instituto Federal do Rio Grande do Sul e da equipe organizadora, agradecemos. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, o IFRS, é uma instituição federal de ensino público e gratuito que se propõe a fornecer ensino humanizado, crítico e cidadão. Oferece cursos gratuitos em 16 municípios do estado do Rio Grande do Sul, visando o fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais das localidades onde está inserido. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, juntamente com as coordenações dos cursos de Engenharia Mecânica dos campos de Ibirubá, Erechim, Farroupilha e Rio Grande, tem a honra de realizar o Seminário de Educação Tecnológica e Humana. Estamos no terceiro e último dia do evento, seminário que se propõe a debater e refletir o ensino em engenharia. Convido o colega professor Cristiano Kuhlmann, do campus Ibirubá, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, que fará a condução e a mediação do painel debate Que Engenharia Queremos, com o professor doutor Walter Antônio Basso e o professor doutor Luciano Andreato da Costa. Obrigado e um bom evento para todos nós.
De novo, professor Walter. Já dei duas chamadas ao Cristiano que ele quer fazer coisas remotas sem abrir o microfone, assim não dá. Vai lá. Boa noite, professor Luciano. Boa noite, professor Walter. Boa noite a Sabrina, que vai estar nos acompanhando nesse momento, né? O Moisés, que está organizando a equipe gestora aí da nossa semana, né? Nós vamos começar agora uma conversa sobre que engenharia queremos, né? O professor Luciano é engenheiro civil, paraíso, uma moquinha aqui que precisamos de um auxílio. É engenheiro civil, licenciado em matemática pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem especialização, mestrado e doutorado no tema de educação e engenharia. É professor adjunto da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, da nossa UERGS, fazendo parte do Centro dos Cursos de Engenharia, coordenando o programa de pós-graduação em formação docente para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. É professor do curso de Engenharia Civil da FETEC, Faculdade de Tecnologia, e professor de Matemática da Fundação Escola Técnica Librelato Salzano Vieira da Cunha. Desde 2011 a 2014, exerceu o cargo de diretor técnico da Secretaria de Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico do Estado do Rio Grande do Sul e foi membro do Conselho Superior da UERGS. Além de vários cargos, né, que o professor exerceu, ainda é vice-coordenador do Comitê de Assessoramento da FAPERGS para a área da educação, tem experiência na área de educação científica, tecnológica, organização de capítulos de livro, artigos científicos, revisando periódicos editoriais, bem como experiência em orientação acadêmica e mestrado e doutorado. Né? Tentei fazer aí um resumo um pouquinho menos extenso do currículo para a gente poder ser um pouquinho mais específico, né? Mas poderíamos passar assim, um certo tempo lendo os currículos da noite, né? O nome disso é 50 anos de idade. Sendo assim, se não tem esse currículo todo, né? Como é que o que nós iríamos esperar? O professor Walter, graduado em engenharia mecânica, tem mestrado e doutorado em educação. Mestrado em engenharia mecânica, doutorado em educação, né? Talvez seja um dos precursores dos engenheiros sendo formados em educação. Pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor titular da UFSC, do curso de graduação em engenharia mecânica e do programa de pós-graduação em educação científica e tecnológica, fundador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação Tecnológica, é hoje seu coordenador, autor de vários livros, possui experiência na área da educação tecnológica, atuando principalmente nos seguintes temas: educação tecnológica, CTS, eu vou falar CTS umas 3 vezes aqui, porque é o nosso grande assunto aqui, né? Educação e engenharia, aspectos didáticos e aprendizado tecnológico. Desde 2013, vem trabalhando com ênfase em variáveis contemporâneas que compõem a equação civilizatória. Essa palavra me pegou agora no contrapé. Então, meus queridos, vou passar a palavra então, para o professor Luciano e o professor Walter, que vão ter essa conversa aqui e nós vamos assistir e aprender muita coisa nessa noite. Muito obrigado. Luciano está com a bola aí, vai. Começa lá. Então, queria dar o boa noite a todas e todos, né? Aí ao Cristiano, ao Moisés, a Sabrine aí que está, como é que se diz, ampliando o horizonte aí das pessoas que podem nos entender, nos assistir. E ao professor Baso, né? Meu colega, meu parceiro e eu sempre digo para ele que é o nosso guru aí, né? Desde a época eu me lembro que eu ia nos Cobens, eu olhava o Baso falando e pensava, pô, quando eu tiver o meu doutorado eu vou poder falar essas coisas, mas agora deixa eu primeiro terminar meu doutorado, deixa eu, né, para poder começar a falar, a se posicionar ou a ter uma perspectiva assim um pouco mais arrojada do ponto de vista das coisas que a gente acredita, que a gente pensa e que a gente defende, né? Então o Baso sempre foi para mim uma inspiração, né, nessa perspectiva assim de posicionamentos progressistas e ativos e sempre defendendo a solidariedade, né, a formação humana, etc., coisas que vão aparecer aí ao longo da nossa conversa.
Então, eu iniciaria, assim, trazendo o contexto, né, que o professor Baso tem estudado bastante ultimamente, né, uma novidade do ponto de vista de uma visão de civilização, de sociedade, né, que é a questão das variáveis contemporâneas, né, e suas influências, né, ou as suas consequências para a necessidade de termos uma nova equação civilizatória, né, que é o que o professor Baso fala, tendo toda a trajetória que ele já tem de ciência, tecnologia e sociedade, a conhecida CTS, né, que foram os estudos internacionais que procuraram sempre trazer um pouco dessa questão do técnico, do engenheiro, pensar nas consequências, assim, resumindo, né, bom, sou engenheiro para quê? Né? Aí tem as 3 perguntinhas ali que o Baso toda hora traz para reforçar, que daqui a pouco ele vai falar, mas é um pouco da gente pensar nas consequências daquilo que a gente faz, né? Quer dizer, ser engenheiro para desenvolver uma bomba para a guerra do Iraque, por exemplo, ou ser engenheiro para desenvolver uma tecnologia de energias renováveis, por exemplo, é a mesma coisa do ponto de vista amplo da formação da engenharia ou do exercício da engenharia. Então, resumindo, é um pouco isso o nascimento da abordagem CTS, né? Então, eu queria que o professor Baso falasse um pouco dessa questão, né? O que o senhor quer dizer, o que o professor Baso quer dizer quando se refere à equação civilizatória e variáveis contemporâneas, né? E já pode emendar como o ensino de engenharia pode fazer uso das variáveis contemporâneas dentro dos espaços formais da educação tecnológica. Muito bem, seu Luciano, muito obrigado pela apresentação. Não tenho o mínimo escrúpulo em dizer que aqui está um grande amigo meu e uma pessoa que tem contribuído muito com minhas reflexões, independente de eu ter servido de inspiração ou não. Hoje a gente trabalha muito junto, talvez com uma perspectiva muito parecida. Tanto é verdade que o convite para nós estarmos falando aqui sobre que engenharia queremos é decorrente de um grupo, ou é decorrente de um trabalho que, juntamente com o grupo, o professor Maurício, de Juiz de Fora, o professor Cedrez, lá do Chile, e mais não me lembro muito o nome aqui, não vem ao caso, né? Mas é um trabalho que nós viemos desenvolvendo, meio que em função de vários outros trabalhos que a gente publicou em um congresso no Chile, há uns 2 anos atrás, né? E daí nós ficamos ali, conversando sobre isso, conversando sobre aquilo, e nos inspirou a chamar esse capítulo desse livro, que vai sair em breve, uma revista americana, não sei também. Veja que eu não estou muito preocupado com essas questões, né? E a gente diz, mas que engenharia nós queremos? Eu vivo me perguntando que engenharia nós queremos. Eu vivo me perguntando não só em que engenharia nós queremos. Isso foi se ampliando de uma forma que hoje eu pergunto, que processo civilizatório nós queremos? Como é que nós vamos chegar num local onde a gente possa oferecer, e para mim esse é o meu objetivo de vida hoje, objetivo de vida na qualidade de educador, a mínima dignidade humana. Vêm os engenheiros, porque nós somos a profissão do futuro, porque agora nós estamos trabalhando com inovação, porque agora não estou acontecendo aqui, estou acontecendo ali, etc, etc. Não que isso não seja importante, é fundamental. E quero que fique bem claro que quando eu estou falando nessas questões voltadas mais à questão humana, eu não estou tirando a responsabilidade da parte técnica pela técnica. Eu não consigo ver o engenheiro que não seja competente na parte técnica. Agora, eu consigo ver o engenheiro e quero ver o engenheiro que veja a parte técnica simplesmente como complementação da felicidade humana. Daí eu vou dizer, que discurso top. Imagina, nessa época de concorrência, quem pode mais chora menos, etc, etc. Sim, é uma verdade. Mas se não tivermos isso direcionado por um processo humano em que as pessoas, pelo menos, tenham saúde, educação e alimentação, nós estamos num processo eminentemente equivocado. E aí vem a responsabilidade do engenheiro de hoje em dia, e daí a Liane antes disse que eu sempre falo no engenheiro de futuro e não engenheiro do futuro. É verdade. Mas não é nem engenheiro do futuro, é gente de futuro.
Nós estamos vivendo numa civilização, e a gente tem uma amostragem muito clara no que estava acontecendo aqui no Brasil, onde as pessoas estão se danando pela questão empática, as pessoas estão se danando pela questão coletiva, as pessoas estão se danando pelos efeitos colaterais da tecnologia, que, por mais paradoxal que possa parecer, concentra cada vez mais na mão de cada vez menos o lucro e a riqueza do mundo contemporâneo. Então, quando eu vou falar sobre essas questões de equação civilizatória, eu já vou me ater um pouco mais em relação a isso, eu quero conversar, claro, é o nosso métier aqui com engenheiros. Eu sou engenheiro também, tenho um orgulho imenso de ser engenheiro e nunca gostei tanto de ser engenheiro como a partir da hora que eu vi que engenharia é muito mais do que a técnica pela técnica. Então, claro, eu gosto dos discursos ufanistas, porque a engenharia está cumprindo os seus princípios básicos dentro da civilização humana, que é resolver problema. Resolver problema para quê, para quem e por quê? É a pergunta que eu faço. O Luciano já até deixou enganchado já essa pergunta que eu geralmente faço. Eu não estou dizendo que nós não tenhamos que ser competentes para resolver problemas sociais, problemas humanos, etc. Mas, para isso, nós temos que conhecer todas as variáveis que estão envolvidas nesse problema. Passou a época de dizer que engenheiro só tem que saber as questões técnicas para resolver um determinado problema. Isso qualquer software que tem por aí já está fazendo, né? Se eu quero, por exemplo, projetar um trocador de calor, eu vejo o que entra, o que sai, ponho lá no software e vai dizer, você vai ter que fazer esse tipo de comunicação dentro desse trocador de calor, ou o teu projeto vai ser isso, etc. E as variáveis humanas envolvidas nisso aí? O que esse tipo de equipamento vai causar? Eu vou ser bem simplório agora, no meio ambiente onde ele vai estar estabelecido. Como é que eu vou fazer a refrigeração de determinados equipamentos mecânicos, utilizando a água de um rio, por exemplo, que entra aqui com a temperatura de 17 graus e sai lá depois de 27 graus e que mata todos os peixes, todo o nicho que tem ali por dentro? Daí eu já vi professores dizer, professor, senhor, me desculpe, mas isso são efeitos colaterais da tecnologia que nós vamos ter. Nada! Não podemos mais pensar nisso. Não tem mais essa frescura de dizer, não, são efeitos colaterais e tem pessoas que vão ter que pagar o preço. Por isso que eu falo sempre que o meu mote de vida hoje é maximizar a dignidade humana. Que civilização é essa onde 70% das pessoas não têm o privilégio que nós aqui estamos tendo, por exemplo, de utilizar tecnologia para nos comunicar à distância, etc. E 70% dessa população fica à mercê de processos tecnológicos, sim, e que a gente diz, não, mas isso é problema dos políticos, como se os políticos nascessem das pedras. Esses políticos são decorrência da nossa formação intelectual, da nossa formação civilizatória, da nossa formação cognitiva, em termos de entendermos que processos tecnológicos só têm uma finalidade: resolver problemas humanos. Estenderia ainda mais, resolver problemas da vida, nesse volume de controle que é o planeta Terra, que não pode mais se comportar como se, me dei bem, o resto que se exploda. São essas questões que eu quero trazer para vocês, e daí alguns estudantes de engenharia e professores, principalmente, me olham meio assustados. Mas como que eu vou dar conta disso? Não estou dizendo que nós diremos filósofos, sociólogos, pedagogos, etc. Que bom seria se fosse. Mas a gente sabe que existe um determinado espaço, um determinado tempo para que a gente possa trabalhar os conhecimentos que são importantes para as escolas de engenharia. O que eu conclamo às pessoas, independente de concordar ou não com esse tipo de posicionamento, é que reveja suas ideologias de vida e epistemológicas para verificar o seguinte: um curso de engenharia, uma profissão como a engenharia não pode ser só essa balelinha de ficar resolvendo problemas técnicos. Nós temos que ter a responsabilidade de resolver problemas civilizatórios. Eu sempre digo para os meus alunos na primeira fase, eu sou professor de introdução à engenharia há 40 anos, muitos de vocês devem conhecer um livro que eu escrevi com o professor Luiz Teixeira do Vale Pereira, onde a gente tenta conclamar a gurizada que está entrando na universidade exatamente com esse tipo de princípio. Absolutamente não é para eles irrelevarem as questões técnicas, ao contrário, eu só vou ser contundente nisso que eu estou dizendo a hora que, tecnicamente, eu for capaz na minha profissão também. Então, são essas questões que eu quero chamar a atenção de vocês e dizer que a minha preocupação hoje realmente é o volume de controle terra que necessita de um cuidado, de um carinho, de um aconchego para não pagarmos um preço
muito caro a partir dessas consequências civilizatórias que nós estamos produzindo. Ou vocês acham que é uma coisa que seja eu engenheiro, seja eu bailarino, seja eu jogador de futebol, seja eu médico, seja eu o que for, posso conceber, por exemplo, que dentro desse nosso volume de controle, para aqueles que estudam matemática, e os engenheiros, eu acho que não estou falando nenhum segredo, né? Nós temos que delimitar certas questões para que a gente não exploda, ou não exploda com essa questão toda, porque nós estamos aumentando a energia interna, inclusive em termos do nosso comportamento civilizatório. A entropia do nosso volume de controle está ficando exacerbada. Daqui a pouco nós temos o quê? Uma catástrofe, estou sendo metafórico, né? De que nós não vamos mais conseguir entender e segurar toda essa bagunça que nós estamos promovendo, vamos supor que fosse uma molécula ou fossem moléculas dentro do volume de controle. Então, quando eu falo dessas questões, eu não estou querendo tirar razão de que os nossos cursos de engenharia têm que ser remodelados, eu estou chamando a atenção o seguinte, que a responsabilidade dos engenheiros que nós estamos formando, oi, professores, também, principalmente, é muito maior do que simplesmente ficar resolvendo problemas técnicos que qualquer máquina daqui a pouco sai resolvendo. O nosso problema é muito mais político-epistemológico. Daí alguns dizem, não me fale em política porque estou falando em política, não existe um ser apolítico. Pode ser que exista alguém apartidário, que não é nem do PX, nem do PL, nem do seja lá o que for. Mas um ser apolítico, trabalhando com tecnologia, trabalhando com ciência, trabalhando com formação de pessoas, me poupem. Me poupem. Não existe essa questão. Então, nós temos que levar em paralelo isso aí. Daí vem alguns lá com aquela empáfia, dizendo, não, mas eu já sou doutor, imagina eu vou ter que necessitar mais... Grandes África, não vou dizer outra palavra que seria muito pejorativa, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, se vocês não estiverem constantemente se aprimorando para entender esse volume de controle e as variáveis contemporâneas, nós muito pouco vamos ter de possibilidade de mudar esse modelo civilizatório cruel, individualista, bandido que nós temos hoje em dia. Muitos vezes dizem, não, mas tudo bem, obrigado. Veja o desenvolvimento que nós temos. Hoje nós temos a inteligência artificial. As pessoas... Cara, não sejamos ludibriados pelo fetiche da tecnologia. Claro que ela é fascinante, que ela é sedutora. Se for para mim, para você, para ele e para todos. Senão ela é extremamente prejudicial a um processo civilizatório que nós já estamos vendo muito cara cheio da grana aí, dando voltinha lá no espaço para verificar. Ora, já está fugindo do teu volume de controle, é um cara pálido. Aplica esse dinheiro todo que tem para fazer essas baguncinhas que vocês têm direito para melhorar a situação dessa civilização que está aqui na Terra, que hoje passa muito mais dificuldades em função dessa Covid, que muitos de nós pensávamos, agora vai aumentar a solidariedade entre as pessoas. A gente está vendo aí na questão das vacinas, né? Todo mundo querendo lucro. Então, nesse bagunçamento todo que eu estou colocando aqui nessas questões, eu não estou querendo tirar a importância da engenharia, eu estou querendo aumentar a importância da engenharia. E aí vem a minha conclamação em relação aos professores para que leiam, entendam esse volume de controle, saibam como resolver problemas técnicos baseados nos valores humanos. Eu sempre digo para meus alunos, muito mais importante do que resolver o problema é identificar o problema. E nós perdemos essa capacidade hoje em dia. Hoje em dia a gente deixa tudo por conta da máquina, a reflexão dentro da sala de aula é modo de falar, né? Mas a reflexão dentro da formação de qualquer profissão foi para o saco. Ninguém vai dar bola, que é nada, cara. Vai lá no Google e pergunta o que é. Não estou dizendo que isso não seja importante e pragmático também. Mas nós perdemos a capacidade primeira que o ser humano tem que ter, que é refletir sobre o seu estado de vida. Então, quando eu falo em equação civilizatória, e que o Luciano já adiantou, e a gente tem trabalhado muito com essas questões, não praticamente na equação civilizatória, mas todas as questões que o Luciano e eu discutimos, escrevemos, etc., etc., essa equação civilizatória foi uma metáfora que eu, ao pensar em ciência, tecnologia e sociedade, que é o tal desse CTS que todo mundo fala hoje, e eu sou alucinado pelo CTS, meus livros quase todos têm no título CTS, equação civilizatória, etc., etc., eu quis só expandir a possibilidade de mostrar para as pessoas, seja ela engenheiro, professor de engenharia, médico, jogador de futebol, seja lá o que for, que só tem sentido, metaforicamente falando, em termos matemáticos,
essa equação onde, num lado, estão todas as variáveis contemporâneas, dentre as quais a energia, a ecologia, valores humanos, ambiente, etc., etc., tem que ser igual a uma coisa muito simples: mínima dignidade humana. Eu já pus isso como meu finalmente dos meus estudos exaustivos de 40 anos, trabalhando com CTS, trabalhando com valores, trabalhando com tudo, e que me parece que isso é tudo congregado numa questão muito clara. As pessoas têm que ter dignidade humana. Nós não podemos ficar ouvindo, vendo, dizer, olha aqui como a nossa escola está legal, como isso está legal, como a nossa profissão está legal, como o nosso currículo é maravilhoso. Nada. Se nós não tivermos um objetivo maior, e claro que isso tudo é consequência para que a gente consiga isso. Não estou aqui querendo, quando falo em equação civilizatória, não estou dizendo que ela vai resolver o problema que eu estou chamando. Não. Ela é tipo um termômetro que vai nos mostrar quais são as variáveis que estão comprometendo numa temporalidade e num contexto. Vamos pegar, por exemplo, Erechim, vamos supor, me veio na cabeça agora. O professor que está trabalhando esse tipo de questão, ele vai ter que analisar essa equação civilizatória, ver as variáveis que mais comprometem lá naquele contexto, e obviamente pensando no global, as condições de mínima dignidade humana desse povo todo que está aí. Então, só para resumir, o Luciano já sabe que eu falo pacas, e coitadinha da Juliana ali para me acompanhar não está fácil, né, Juliana? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, só para resumir tudo isso, e nós vamos falar com mais profundidade depois, a equação civilizatória nada mais é do que uma metáfora matemática que pintou na cabeça desse professor estudioso. Eu não sou pesquisador, mas eu vivo estudando. Minha pesquisa, para mim, é tentar entender o mundo. A equação civilizatória nada mais é do que uma equação metafórica, onde nós temos, num lado, as variáveis contemporâneas, que na realidade são todas, e no outro lado, que leva a convergir para aquilo que eu mais sonho que aconteça, que é a maximização da dignidade humana. É claro que daí para vocês verem como isso é uma extensão do CTS, para quem não sabe o que é CTS, é uma sigla que dizia que a gente tinha que associar a relação entre ciência, tecnologia e a sociedade. É que o problema na engenharia é que a gente sempre vê o seguinte: a sociedade é representada pelas empresas e nós temos que produzir mão de obra qualificada para manter esse processo hegemônico que não está dando certo. E nós temos que, eu sou peremptório nisso, nós temos que mudar as concepções das escolas de engenharia. Não é pegar e fazer um novo currículo, porque agora vamos pôr uma disciplina, as questões que o Basso gosta. Não é isso. Nós temos que começar a pensar na filosofia do curso, filosofia no sentido do porquê, para quê e para quem. E para que isso aconteça, os professores têm que mexer na sua ideologia, na sua epistemologia, não que concordem com a minha, absolutamente, mas que tenham a noção de que a gente tem que ter uma configuração reflexiva para tentar mudar um pouco esse processo civilizatório, que não é mais por uma questão de politicamente correto, não, é por uma questão de sobrevivência. Ou nós repensamos isso que está posto, porque vai chegar um ponto que esse pessoal que não tem a dignidade, que é direito deles, vai chegar e vai olhar para nós e dizer: ô, cara pálida, vamos dar um jeito nisso aí. Como está acontecendo com a África hoje, como está acontecendo com os países da América Latina. Ora, que globalização é essa nesse processo maravilhoso, que hoje todo mundo tem um celular que faz isso e aquilo, como se isso fosse a globalização. Na hora das pessoas transitarem nessa globalização, ou as ideias, aí se constrói muro, como um tal de Trump fazia lá entre o México e os Estados Unidos, ou então a própria Europa fica refutando as pessoas que vêm da África procurando a própria sobrevivência. Daí alguém diz: não, imagina, eles vêm aqui incomodar o nosso processo de desenvolvimento, os caras são os incapazes. Fácil, não? Primeiro sugam tudo. Nós sugamos tudo. E depois dizem: não, vocês não conseguem, paciência, agora se virem. Isso não vai dar certo, gente. Por isso que eu digo que não é uma questão só politicamente correta, é uma questão de sobrevivência. Daqui a pouco os caras vão lá: escuta, mas que zorra é essa aqui no mundo todo? O pessoal lá vivendo maravilhosamente e nós aqui com as agruras dos rechaços da questão da globalização como um processo civilizatório que poderia dar certo, desde que as pessoas pensem que a tecnologia é para o Luciano, é para o Basso, é para a Sabrina, né? É para todo mundo que está posto aí, e que não cause esse paradoxo que só nós engenheiros não estamos vendo, né? Quanto mais tecnologia, mais diferença social. Caramba, para quem que nós estamos fazendo tecnologia?
Então, são essas questões que às vezes me chamam a atenção, inclusive chamando a atenção de nós, engenheiros, que é uma classe absolutamente alienada. O país passou pelo que passou desde 2015 e você não viu uma associação de engenheiro dando o seu depoimento, de dizer que nós não podemos destruir a engenharia nacional, o que está acontecendo aqui? Nada, todo mundo quietinho, vou lá resolver minha equação de Bernoulli, que essa é a minha missão, o resto não é comigo. Então é disso que eu estou falando, eu sei que eu sou peremptório, eu sou veemente e às vezes me passo um pouco nessa questão, porque eu acho que não está mais na época de nós dizer, não, mas vamos dar um jeitinho, vamos... Nós temos que agir. O nosso volume de controle chamado terra está sinalizando, está dando aquele bi, 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 e nós não estamos dando bola para as queimadas no Brasil. Meu Deus, as associações de engenharia no Brasil não emitiram uma nota pelo maior massacre de mata, se é que dá para usar esse termo, que aconteceu nesse país. Não, quietinho. A ABENGE, Associação Brasileira de Ensino de Engenharia, que pelo menos tinha algumas preocupações com essas questões, quietinho, não podemos falar nisso. E eu não estou com medo de denunciar certas questões aqui, porque eu acho que tem que balançar o coreto mesmo. Não é possível. E eu não estou falando em nenhuma revolução armada, estou falando de uma revolução intelectual, onde, de repente, nossos professores têm que se dar conta que, com o que nós estamos trabalhando no conhecimento, no máximo que nós vamos conseguir é manter esse processo civilizatório, que nós sabemos que é equivocado, mas que, enquanto vai safando a nossa barra, nós vamos tocando o pau. É mais ou menos por aí, Luciano. A minha ênfase, por exemplo, nessa equação civilizatória, que não é um remédio para todos os males, muito pelo contrário, nenhuma nova teoria. Foi uma coisa que lá em 2015 começou a pintar na minha cabeça, e que se hoje você for lá no Google e procurar a equação civilizatória, o professor Basso, não sei o quê, que na realidade é uma extensão da preocupação das benesses, principalmente da ciência e da tecnologia, voltadas à sociedade e à humanidade como um todo. E aí eu vejo o ensino de engenharia, a educação de engenharia como fundamental para que essa mudança se processe. Mais ou menos aquilo que nós conversamos naquele nosso trabalho. Maravilha, Basso. Isso que o Basso traz aqui é um pouco daquilo que a gente tem compartilhado em termos de sociólogos e teóricos e pessoas que têm refletido muito sobre essas questões há bastante tempo. Um deles é o Domênico De Masi, né? Ele fala da sociedade desorientada, né? Então, essa necessidade de uma nova equação civilizatória, ela aparece também quando a gente se dá conta que a gente está entrando numa desorientação, né? Numa falta de rumo. Ele dá o exemplo, né? Que no período da era industrial, né? A gente tinha Marx, tinha Max Weber, tinha Adam Smith, né? Que tinha orientações teóricas, né, Luciano? Tinha orientações teóricas, né? Para assim, definir os atores, né? As consequências, o modelo, né? Agora, essa era... O Basso falou não sei se ele falou da inteligência artificial, internet das coisas, indústria 4.0. O De Masi fala da sociedade pós-industrial, né? Ele abarca tudo isso como a sociedade pós-industrial. Então, o Basso falou muito aí, para a gente já ir entrando, né, na segunda temática ali, que seria a questão da educação, né? Da educação e da formação e da educação humana. Eu quero aproveitar e dar falar um pouquinho do que o pessoal está colocando aqui no chat do YouTube, né? A Ana Lúcia Dias disse que, ao assistir a fala do professor Basso, Walter, veio na memória Leonel Brizola. Sensacional. Entendeu? E ela diz, a política está inserida em nosso DNA. O Demian pergunta, como garantir a mínima dignidade humana e civilizatória em uma sociedade cada vez mais individualista e imediatista, né? Como fazer isso em cursos que parecem perpetuar o sistema que produz essa desigualdade? Então, só para lançar mais uma provocação aí para o Basso, né, uma coisa que nós temos discutido nesse grupo aí, que ele relatou com os colegas do Chile, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, né, a gente fez uma comparação das profissões imperiais, né, engenharia, a medicina e o direito, né? Então, a gente tem uma visão um pouco senso comum, assim, né, de que a medicina é muito corporativa, né, de que o direito ele é muito poderoso do ponto de vista da OAB e do papel como a OAB sempre se posiciona
nas questões relacionadas ao Brasil como um todo, tudo que é problema, tudo que é temática relevante de domínio público que a sociedade está discutindo, a OAB geralmente se posiciona. E a engenharia, a gente vê que mesmo nas questões que afetam diretamente o emprego do engenheiro, a gente não se posiciona. Então, eu fui coordenador de curso de engenharia de 2008 a 2011. Gente, os alunos se formavam com emprego. Os alunos saíam da faculdade, qualquer curso de engenharia, o aluno saía ali de 2009 a 2011 com emprego. O que a Petrobras, o que a simples decisão de fazer plataforma marítima no Brasil gerou uma demanda tecnológica, uma demanda de conhecimento de alta complexidade em engenharia, simplesmente com essa decisão de fazer as plataformas no Brasil, né? Então aí eu lanço esse desafio aí, essa questão para o Baso, né? Quer dizer, a engenharia ela está a serviço de quem, né? Porque a gente pode resumir assim: tem o profissional, tem a sociedade e tem o empreendedor, né? Tem esses três interessados, vamos dizer assim, no empreendimento de engenharia. A engenharia, eu não estou desmerecendo nenhum dos três, mas a engenharia parece que ela se preocupa majoritariamente com o empreendedor, nem com o engenheiro, nem com a sociedade. Então, Baso, o que a gente faz com isso na escola de engenharia? Aí eu te provoco aqui a epistemologia que tu tanto fala, né? O que a visão epistemológica nos ajuda a entender esse processo, tentando pensar um pouquinho nos cursos, na sala de aula, nos professores, nos alunos, né? Primeiro, Luciano, eu acho que a gente tem que mudar essa característica quase que secular de como é que é o ensino hoje em dia. E você, obviamente, sabe melhor que eu que cambiou, mudou muito. Eu ontem mesmo estava numa charla, estava numa conversa com o pessoal lá de Buenos Aires sobre exatamente essas questões, e é o que eles diziam. Um dos grandes problemas que está faltando, e eu não vou falar só na escola de engenharia, não, isso é genérico, é a falta da tal da reflexão. As pessoas não têm mais estômago para, por exemplo, ler um artigo de mais do que 3 parágrafos. Você está maluco, você está maluco. Se eu for lá no Google, ele me responde. Claro que eu não estou querendo interferir nos métodos de ensino, isso aí são decorrências da epistemologia do professor. Então, quando eu digo que alguma coisa pode modificar, por exemplo, e eu vou me restringir às escolas de engenharia, é uma formação paralela por parte dos professores. Eu sei que muitos professores podem estar me assistindo aqui e dizendo assim: eu não tenho tempo para isso, cara. E eu sei que o tempo, mas eu, de novo, vou me repetir a coisa que para mim é fundamental no aprendizado de qualquer cidadão: leitura. Leitura, e não é só da sua área de concentração técnica. É para que você possa, um termo que até fizeram uma figurinha meu no WhatsApp lá, você possa azeitar o seu cérebro, no sentido de lubrificar. As pessoas não têm mais, e daí falam muito em inovação, porque o nosso engenheiro tem que ser inovador. Inovador social ou inovador tecnológico? Essa que é a minha pergunta. Ou seja, a inovação é fazer um novo breguetezinho lá para o pessoal consumir, ou, de repente, é fazer um projeto humano dentro de uma determinada sociedade para que essa inovação realmente repercuta naquilo que eu sempre digo, a mínima dignidade humana. Como, por exemplo, você vê que no Brasil, as nossas escolas de engenharia... Veja, também não podemos perder o trem da história. Óbvio que nós temos que acompanhar o progresso tecnológico, até para não ficarmos cada vez mais deteriorados em termos de reações em relação a esse tipo de poder hegemônico, né? Eu vejo hoje, inclusive, aqui no Brasil, nas escolas de engenharia, olha aqui, vamos analisar este case. Que case, cara? É caso mesmo? Nós estamos abandonando, inclusive, as nossas questões culturais para dizermos: nós estamos acompanhando o ritmo. É tudo, a própria linguagem nos é estranha. Não estou dizendo que não deva aprender a outra língua, mas vamos ainda usufruir das questões básicas que nós temos aqui, por exemplo. E quando eu falo para os professores repensar sua ideologia e a sua, principalmente, epistemologia, é para verificar que tipo de tecnologia social nós temos que adotar nesse país aqui. Não é simplesmente ficar babando, dizendo: que maravilha, lá já tem o 5G, o 16G. Podemos acompanhar isso, mas não é a nossa prioridade. Aqui as pessoas morrem de esquistossomose, cara, colega. Aqui as pessoas morrem por falta de saneamento básico. Essas inovações que as escolas têm que fazer, mas isso para acontecer, e insisto de novo,
Em nada nós vamos diminuir o aspecto técnico frontal, que o pessoal diz, nossa, mas vai fazer uma análise dos currículos de engenharia hoje, eles são altamente antigos. Se você for ver, a renovação é só aquela, chegou um novo equipamento aqui, então algum professor que se especializa naquilo, vem aí e diz o seguinte, temos que pôr no currículo tal de torno X1416, porque o torno X1216 não funciona mais. Não é para aí, é refazer a ideia, como é que eu posso dizer, filosófica do curso. E daí vem de novo aquelas 3 perguntas, para quê, por quê e para quem? Aí nós vamos ter cursos de engenharia voltados não só à formação do cidadão, porque muitas vezes eu digo, vamos formar o bom profissional, o que é fundamental, e ele se formou individualmente, ele está livre, vai fazer sua vida e deu para a bolinha dele. Nós estamos em escolas, a grande maioria, escolas públicas. Quem está pagando isso é o cara que realmente está naquele outro lado da equação e que não tem a mínima dignidade humana para poder ter alimentação, saúde e educação para os seus filhos. Então, daí alguém vai me dizer, nossa, que coisa romântica. Pode até ser romântico. Só que nós estamos cansados de ter essa questão pragmática e estamos vendo, se formos honestos com nós mesmos, que esse processo civilizatório é cruel, é desumano e individualista. Então, as escolas de engenharia têm que pensar nisso. E aí vem aquela questão que eu digo que vai da formação do professor, mas é muito difícil, até porque a cultura das escolas de engenharia é extremamente reacionária. E você sabe disso tanto quanto eu. Tanto é verdade que quando a gente escreve algum artigo com uma certa conotação, mostrando que o processo de desenvolvimento tecnológico do país é meio... nós recebemos porrada de tudo quanto é canto. O que, aliás, não me preocupa em absoluto. Só que, e como eu sei que muita gente que está nos assistindo aqui deve estar dizendo, imagina, isso é utopia, nós vamos continuar. Então, minha crença principal em termos de uma mínima possibilidade é de começar a mudar. É trabalhar com a formação de professores, e eu não estou nem dizendo em nível de doutorado, de pós-doutorado, isso aí é fundamental, sem dúvida, para a parte específica da educação e engenharia. Mas muito mais fundamental e importante para nós aqui no Brasil é esse desenvolvimento crítico, filosófico, político que os professores têm que trazer com um pouco de sacrifício, obviamente, e aí, de novo, eu digo, como digo muito para o Moisés, que é meu orientado, né? Leia, leia e leia. Quando não tiver o que fazer, aproveite para ler um pouquinho mais. É mais ou menos por aí a ideia. E não é uma coisa muito mágica, não é nenhuma... Até porque vai mudar a tua característica humana de viver contigo mesmo, não só em termos de educação dentro da engenharia. Né? Porque, na realidade, eu não me vejo como um professor de engenharia. Acima de tudo, eu me vejo como um cidadão que precisa refletir em cima dos problemas civilizatórios que nós temos hoje, que são muito, muito preocupantes, principalmente no país abaixo da linha do Equador, que vocês conhecem muito bem. Né? Eu me lembro quando o Baso fala dessas implicações, né, e de compreender um pouco o quanto a gente está atingindo realmente níveis de desigualdade do período anterior à Primeira Guerra Mundial, né, o período da Belle Époque ali, né, que tinha realmente uma burguesia lá muito restrita, muito limitada, e uma ampla maioria da população numa situação bem limitante do ponto de vista das necessidades mais básicas, né? Uhum. E isso, aí tem o livro do Thomas Piketty, né, O Capital no Século XXI, que é um livro imperdível. Se você pega qualquer autor que está fazendo uma reflexão sobre o mundo atual, seja do ponto de vista das empresas de Big Data, seja do ponto de vista da indústria 4.0, sempre é trazida a questão desse mapa que o Piketty fez sobre a desigualdade no mundo. Né? Ele estudou a Europa e os Estados Unidos, principalmente. Né? Nem isso. No Brasil deve ser muito pior do que aquilo que aparece ali. Mas a forma como cresce a desigualdade no mundo é enorme. E numa sociedade que está cada vez mais tecnológica. Né? Então, eu até falei na abertura, a gente tem cada vez mais tecnologia para otimizar o tempo, cada vez temos menos tempo. Temos mais tecnologia para ter mais recursos, cada vez os recursos são menos distribuídos, cada vez tem mais fome, cada vez tem mais miséria, cada vez tem mais exclusão. Então, esse é o mundo que a gente está vivendo, né?
Então eu teve um caso numa disciplina que eu trabalhei, uma coisa bem simples, era relacionar a desigualdade, quer dizer, foi até o Bregman, aquele que escreveu a Utopia... Bregman, que escreveu Humanidades agora, um dos melhores livros que saiu. Exato, ele escreveu a Utopia no século XXI, eu acho. Não, né? Utopia para Realistas. Utopia para Realistas. Então ele faz uma curva que ele mostra que não existe correlação entre PIB per capita e índice de desenvolvimento humano. Não existe correlação. Tem países com alto índice de PIB per capita e um índice de desenvolvimento humano mediano, né? Não é garantido que um aumento de um PIB per capita aumenta necessariamente, não há uma correlação de crescimento mútuo, né? Agora, se você coloca o índice de desenvolvimento humano junto com o índice de desigualdade, que é o Gini, aí você tem uma correlação. Ou seja, não adianta nada. Aí ele compara, por exemplo, Portugal com os Estados Unidos, por exemplo, que é o índice per capita dos Estados Unidos é bem maior do que o de Portugal. Só que o IDH é parecido. E a desigualdade em Portugal é bem menor do que nos Estados Unidos. Então, isso é um exemplo que você pode fazer modelos matemáticos e estatísticos de curvas usando um tema altamente atual e preocupante, né? De uma sociedade talvez desorientada. Essa questão dos dados, né? O quanto a gente está vivendo na mão de 4 ou 5 grandes corporações, né? De dados daqui a pouco comida é só um aplicativo, hospedagem é outro aplicativo, está tudo na mão de 2 ou 3. Entendeu? Que não são donos de nada, não precisam se comprometer com o risco da operação, mas eles ganham percentual por ter o domínio sobre a informação, que é o novo petróleo, né? O novo petróleo são os dados. Então, isso é assustador também. Então, o que eu queria trazer aqui? A questão da formação versus educação tecnológica. Eu sei, Baso, que você já fala e escreve muito sobre isso há bastante tempo, mas eu acho que é importante, né, no âmbito de um curso de engenharia mecânica do IFE, da comunidade da acadêmica, falar um pouquinho sobre, assim, como que o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento humano, eles se interconectam nas instituições de ensino de engenharia, né? E aí eu vou dizer uma coisa aqui que para nós, a gente sempre insiste há bastante tempo, a educação tecnológica pode ser neutra e se limitar à construção de conhecimentos técnicos desvinculados de uma problemática social e ou econômica. Então, acho que é sempre, isso aí como é que se diz, é a batida de martelo que a gente tem que fazer sempre nesse ponto, né? O poder hegemônico geralmente faz o possível para dizer para os professores de engenharia que a ciência é neutra, que ela é canônica, que a tecnologia vai atrás dela, o que é uma mentira insofismável, o que é uma forçação de barra. E as escolas de engenharia entram nesse tipo de coisa. Eu cansei de ter professores dizer: você é engenheiro, você não pode pensar nessas coisas, como que diz, você é um idiota. Você só pode, pelo amor de Deus. Então, são essas... E tem alguém fazendo os algoritmos lá, né? Sim, isso que eu ia falar agora. Quando se falou nessa questão dos algoritmos, aliás, existe um livro chamado Big Tech, o Moisés deve ter aí as indicações que eu sempre dou para ele, que fala exatamente disso. São 5 empresas no mundo contemporâneo que dominam tudo. Né? E o que são os algoritmos matemáticos? Os algoritmos matemáticos são instrumentos construídos muitas vezes por engenheiros e que depois vão lá para os aplicativos, seja lá o que for, e as pessoas dizem: não, mas espera aí, isso aí é a máquina, não tem erro, como quem diz. O cara pálida, quem que faz esse algoritmo matemático? É o Luciano, sou eu, é você. São as pessoas que têm valores, que têm epistemologias e que têm ideologias por trás disso, que preparam esses algoritmos matemáticos, de repente, para infringir, já diria essa palavra, um comportamento que não é mais o seu. Você fica daí, eu sei me controlar, se eu quiser eu uso. Não é verdade, cara. Você vai nesse jogo, nessa batida, que você não tem mais saída para esse tipo de coisa. Devemos continuar com isso? Não sei. Só o fato é o seguinte: nós temos que ter um cuidado imenso com isso, para que não nos engula e a gente ainda aplauda dizendo: agora eu sou feliz, porque eu não tenho mais necessidade de fazer certas coisas. Veja o que aconteceu em certos modelos políticos nos últimos 5 anos, como, por exemplo, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, etc., que esses aplicativos e as fake news praticamente elegeram pessoas absolutamente sem qualquer condição política para dirigir um país, e ficou por isso, e as pessoas acreditam. Então, isso na engenharia muito acontece porque não se dá mais capacidade reflexiva
ou crítica para os nossos alunos. Eu estou falando dos alunos aqui de sacanagem, porque para os professores principalmente, e para quem pertence a um departamento de engenharia, sabe que as convicções políticas ali são muito variáveis, o que é realmente uma coisa interessante, desde que, volto a insistir, não seja entre a barbárie e a civilização. Eu acho que isso é uma coisa importante para que as pessoas tenham o seu juízo de valor. Agora, como é que nós vamos trazer isso para as escolas de engenharia, para os nossos alunos? Tem que modificar completamente a forma de trabalhar o conhecimento dentro das escolas. Né? Essa forma de retransmitir determinadas questões e que os alunos vão lá certos, se eles acertaram, eles ganham. Daí o pessoal diz, opa, já não quer mais fazer avaliação. Eu, por exemplo, hoje já acho um despautério fazer qualquer prova sem consulta. Agora, com todas as informações, eu sempre dava um exemplo, mas lá das triscas eras do Walter Baza, que ainda nem existia toda essa disponibilidade de informações através do computador, etc. Eu disse, olha, se você quiser chegar na minha prova com um carrinho de mão, com o pai em cima, todos os livros dali, a vovó para te ajudar a resolver o problema, fique à vontade. Eu quero que você resolva o problema. Eu quero que você identifique o problema. Eu não quero que você capte, por exemplo, as fórmulas disso aí. Eu sempre digo, quem tem memória é computador, você tem reflexão, você tem raciocínio. Então, é uma postura muito complicada para acontecer nas escolas de engenharia. Tem que mudar, sem sombra de dúvidas, convicções equivocadas, por exemplo, inclusive em relação a metodologias de ensino. Eu sou muito feyerabediano, né? Para quem não conhece, aquele epistemólogo que escreveu um livro, inclusive, contra o método. Não que ele fosse um anarquista, até ele se dizia anarquista dadaísta, mas eu digo, você tem que estipular um método de acordo com o contexto e a temporalidade que você está trabalhando nesse conhecimento. Então, não podemos continuar sempre com a mesma balela de, por exemplo, estou dando aula da mecânica dos fluidos, a mesma coisíssima de análises. E daí você vem e me diz o seguinte, só para encerrar essa que eu já estou me alongando aqui, como é que eu posso trabalhar essas coisas, por exemplo, numa disciplina eminentemente técnica? Meu Deus, aí que a coisa fica deliciosa. Você se imagina dando uma aula de termodinâmica e que você vai explicar para os seus alunos, ou para você, ou para quem está em roda ali, por que eu posso chegar em casa, ligar um interruptor e ter a luz elétrica? Porque os processos físicos, sim, sem dúvida nenhuma. A entalpia se transforma, e por aí vai. Agora, por que eu não pego essa aula e aumento ela em 5 minutos e saio com meus alunos lá da mina de carvão? Onde eu vou trabalhar as questões trabalhistas, onde eu vou trabalhar as questões de sanidade mental daquelas pessoas que trabalham lá sobre rígidas e terríveis condições de trabalho, para que esse carvão seja recolhido, posto num trem que vai lá para Tubarão, estou falando aqui em Santa Catarina, lá se queima numa caldeira, lá você transforma a energia química dele em energia calorífica, que depois vai ser transformada em pressão, e daí você vai ter entalpia, entra na turbina, em suma. Você não vai deixar de trabalhar o técnico pelo técnico e colocando para os teus alunos que isso é uma questão de vida. Senão fica uma coisa tão rasteira, uma coisa assim, como que diz, olha, aqui você não mexe nem com ecologia, nem com economia, nem com transporte, nem com gente, nada, porque isso... Aí vem a questão de dizer que tudo na engenharia e na técnica é neutro. Como que diz, o resto não é responsabilidade nossa. Claro que é. Os meus projetos vão ficar outros na hora, por exemplo, que eu estiver estipulando como é que eu vou transformar a energia térmica do carvão, trabalhando também com as condições de serviço desse pessoal que entrega a vida praticamente para nós, os bem dotados, os bem favorecidos pela tecnologia, possamos chegar em casa, assistir sua televisão, a sua geladeira, etc, etc, e por aí vai. Então, são essas questões, você sabe que é uma questão de caráter epistemológico. E ninguém está mudando emendas o aprendizado das engenharias. Nós estamos simplesmente adaptando isso aí para um processo civilizatório que nos contou o seguinte, de um tempo para cá, não está dando certo, gente. Nós temos que pensar na ecologia, nós temos que pensar na economia, nós temos que pensar na desigualdade, nós temos que pensar principalmente numa coisa chamada energia. E a gente vai gastando, daqui a pouco o nosso volume de controle vai ficar assim, ó. Nós estamos chupando tudo que tem em termos de matéria-prima, trabalhando como engenheiros espertos que nós somos, como se isso tudo fosse um processo infinito. Não é. Nosso volume de controle tem uma finitude e que está muito preocupante em função de certos comportamentos civilizatórios através do aquecimento global, através da contaminação excessiva que nós temos do meio ambiente.
É difícil, muito difícil, mas nós temos que começar a pensar com urgência, e não ficar mais só com esses penduricalhos, dizer, não, vamos mudar currículo aqui, vamos pegar essa disciplina, colocar aqui, que daí os alunos se motivam, os alunos vão se motivar a hora que eles sentirem que eles estão estudando vida. O resto... Muito bem, muito bem. O Demian trouxe uma questão ali, né, há pouco tempo, né, quando a gente falava na questão do engenheiro como profissional, né, como uma classe, vamos dizer assim, como uma categoria. Recentemente perdeu-se aquele piso salarial, né, que o engenheiro tinha, uma lei lá, que era uma coisa, que era uma garantia, assim, de uma valorização profissional, quando do engenheiro era 9 salários mínimos para quem tinha 8 horas por dia e 6 salários mínimos quando tem 6 horas por dia. Então, foi realmente uma perda muito significativa para o engenheiro recém-formado, que é aquele que precisa se colocar no mercado, precisa trabalhar, precisa... né? E isso realmente não houve, o que o Demian coloca aqui é que realmente não houve mobilização nenhuma da engenharia, né, como classe. Eu ouvi alguma coisa do sindicato dos engenheiros do Rio Grande do Sul, né, mas isso não repercutiu muito, né? Bom, e também coloca a questão das tecnologias que estão aumentando a concentração de renda, a questão das mídias sociais, né? Eu acho que a Ana Paula fala que é uma aula de humanidade para a engenharia. Grande professor Baso. Maravilha, maravilha. Bom, gente, Baso, dá para a gente... Fala, lá. Não, fala você. Não, a minha ideia, né, seguindo um pouco daquele nosso roteirinho, né, era começar a falar um pouquinho para o futuro, que a gente chama de uma educação do futuro, né? Que ações podem ser desenvolvidas no ensino de engenharia, né? A fim de melhorar a formação profissional dos futuros engenheiros em relação aos aspectos científicos, tecnológicos e sociais, né? Uma coisa ele já falou aqui, eu vou reforçar, é leitura, né? É a leitura, né, de autores que tenham, né, uma reflexão um pouco mais ampla de sociedade e de civilização e de mundo, né? Eu acho que isso é uma coisa que ele já falou, mas então o que tu dirias assim em relação a esse aperfeiçoamento, essa melhora da formação profissional dos nossos futuros engenheiros, né? Que competências é preciso levar em consideração? Veja, Luciano, eu sempre comento, veja, essa é a 5ª live que eu estou fazendo essa semana, não é para dizer, como faz live, não sei o quê. Veja que as pessoas estão querendo conversar sobre isso. Correto? Não é que no Brasil só, por exemplo, agora eu vou trabalhar com o pessoal de Angola, da Venezuela, lá de vários lugares que está todo mundo com esse tipo de sentimento. Então não adianta nesse caso aí, não, porque a nossa engenharia, e mais, nós, povos em desenvolvimento, temos que ainda suprir a questão básica que os países precisam. E ficar de olho lá em cima para verificar, eu já falo lá em cima porque é lá em cima mesmo, né? Para ficar conscientes que nós temos que modificar esse tipo de coisa. A questão do desemprego, por exemplo, isso é assustador. Daí, muitos dos meus alunos, que a gente discute isso muito, nós temos uma disciplina que a gente discute isso muito, e é esse depoimento que eu gostaria de dar para vocês. No começo, a gurizada chega e diz, vem com essa perfumaria, essa perda de tempo, não sei o quê, quando tem que estudar termodinâmica, mecânica do fluido, resistência dos materiais, seja lá o que for. Depois de 2 meses que a gente começa a discutir essas questões aqui, começa a discutir mesmo, onde eles têm palavra, onde eles têm diálogo, onde eles fazem seminários, onde eles buscam determinados temas que estão os incomodando, eles não saem mais da sua sala. Agora, remoto, não sai mais do e-mail. Professor, qual é esse livro que nós podemos fazer isso aqui, não sei o quê. E daí, eles mesmos dizem, veja, professor, nós temos um curso de engenharia mecânica que tem 4.200 horas e tem lá uma disciplina, porque ainda tem o professor Teixeira e você, que são abnegados em cima disso, de 60 horas num curso desse para falar sobre isso. E que quando a gente comenta com outros professores, inclusive, dizem, bobagem, não vou perder tempo, não perco o foco. É muito complicado. E vocês sabem muito bem da minha abnegação em cima disso, porque eu trabalho com isso desde 1900 e cacetada, e só levando porrada mesmo. O pessoal dizendo, mas não seja utópico. Mudou. É isso que me deixa um pouco alegre. Mudou e mudou muito. As pessoas podem continuar não concordando comigo, mas estão me chamando para conversar sobre isso. Entende, Luciano? Então, essa mudança é uma coisa de caráter muito demorado. Não precisa ir muito longe. Por exemplo, nós estamos ali com um programa em Porto Alegre de educação científica e tecnológica, né? Não sei se é esse bem o nome, em qual eu tenho o prazer de ser
convidado para trabalhar com vocês, onde tem um trabalho, por exemplo, como o do Moisés agora. Não vai modificar a civilização humana absoluta, mas é um começo dentro das instituições deles, né, para começar a repensar. Esse evento aqui é um produto da dissertação que tu orienta do Moisés. É isso que eu estou te dizendo. Eu escutei, eu estou desde as 5 horas aqui escutando. Eu escutei 2 meninas, acho que de Erechim, dando depoimento sobre engenharia, com uma paixão de chamar atenção. Mas ainda, na minha forma de ver, uma paixão daquela coisa da técnica, né? Aquela coisa... Vejam vocês duas com esses depoimentos maravilhosos e essa paixão que vocês têm pelo que vocês estão fazendo, que acoplando esse tipo de preocupação, nós estaremos contribuindo realmente com o desenvolvimento civilizatório que é tão urgente que aconteça. E podem ter certeza que, apesar de toda essa minha veemência, de toda essa minha brabeza, de toda essa minha brisolice, aliás, eu gostaria de dizer para vocês que um dos grandes autores que eu utilizo, e que era amicíssimo do Brizola, é o Darcy Ribeiro, né? Quando fala na questão do processo civilizatório, obviamente com muito mais profundidade teórica, e que me traz a pensar o seguinte: principalmente o país que nós vivemos hoje só tem uma saída, se nós repensarmos esse processo civilizatório aí. Como? Principalmente discutindo com os nossos alunos, com os nossos professores, por exemplo, essa questão do desemprego. Que emprego nós teremos depois de amanhã? Daí o pessoal diz, não, mas veja que a tecnologia está criando empregos e está tirando empregos, mas está criando só que um em escala absolutamente exponencial e outra linear. Ou seja, os desempregos é em escala exponencial e a geração de emprego. Então, todas essas questões... E daí, Luciano, eu já cansei de ter professor que chega e me dá, inclusive, pô, professor, está difícil, hein? O senhor está desmotivando os alunos a fazer engenharia. Mas como desmotivando? É por isso que talvez a gente tenha tanta mentira andando por aí, né? Ou seja, contar a verdade é perigoso. Então, são essas questões todas, e claro que eu não tenho aqui a fórmula mágica para isso, eu estou aqui catalisando discussões. Mas pode ter certeza que diariamente eu estou fazendo isso, eu escrevo sobre isso, eu trabalho com isso, e que pelo menos, isso vai um toque aí para os novos professores de engenharia, se não der muito resultado, e dá, pode ter certeza que dá, você modificou a tua concepção de vida, que é muito importante acreditar que, se nós minimizarmos essa desigualdade social, se nós maximizarmos essa dignidade humana, a nossa contribuição aqui já foi muito mais do que um novo equipamento que, de repente, ao invés de... Enfim, é isso aí. Eu acho que essa tua última frase, essa tua última colocação aí, responde um pouquinho a última pergunta, que termina com o título da nossa charla aqui, né? Qual o papel do ensino em engenharia no desenvolvimento humano e no avanço tecnológico da sociedade? Que engenharia queremos? Essa aí, veja, e a pergunta é que engenharia queremos, porque é o nosso métier, mas que civilização queremos, talvez, é muito mais amplo, né? E para que a gente tenha isso, pode ter certeza que a característica da reflexão humana é fundamental para que a gente volte a ter, pelo menos, diálogo entre as pessoas. Veja o que acontece no Brasil hoje, Luciano. As pessoas não se falam mais, as pessoas se odeiam em termos de discussões de caráter político, né? E por certas circunstâncias que foram criadas e que realmente são difíceis de serem retiradas do ambiente, mas que nós vamos ter que vencer isso de qualquer forma, senão a coisa começa a ficar complicada mesmo. Maravilha, gente. Eu não sei o Cristiano ou o Moisés aí, se querem administrar aí alguma pergunta para a gente comentar, se querem fazer alguma pergunta. Exatamente. Né? Se querem fazer alguma pergunta aqui, Cristiano ou Moisés, né? Quiserem aí aparecer no vídeo aí para o Cristiano. Boa noite. Estou aqui assistindo, concordando com a maioria, outras coisas, fica pensando assim, tomei uma, né? Como é que eu vou fazer isso, né? Como é que nós vamos pensar isso, né? E como é que estrutura isso? Aí a cabeça do engenheiro é desgraçada, né? Qual é a fórmula, né? O engenheiro vai dizer qual é a fórmula. Se não me dá uma equação... Qual é a tabela que eu tenho que usar? Me dá um ábaco aí, uma tabela para me achar a solução desse troço, a fórmula. Qual o valor ideal, né? Qual o valor bom, né?
né? E aí, como é que nós colocamos isso? Como é que viabiliza início, meio e fim do negócio? Eu quero resolver um problema. Isso, e para você resolver o teu problema, você tem que ter conhecimento de todas as variáveis envolvidas nele, porque senão você resolve um problema que não é o correto. E geralmente é o que se faz, porque a parte humana, a parte de valores é deixado fora. Tem gente que vai construir uma ponte e não sabe nem se passa em cima de um rio ou liga o que é que. Ah, mas eu sou engenheiro, eu tenho que construir estrutura. Se isso aí vai servir para alguém, etc., não me interessa. Então, aí que vai essa resposta para você, que é a questão de, antes de resolver o problema, identificar bem esse problema, entender o que esse problema significa e fazer a pergunta simples. Para quê, por quê e para quem? Com os meus alunos do projeto, eu fazia um exercício, eu tenho que retomar essa atividade com eles agora. Qual que é o problema do projeto? As pessoas, geralmente, o aluno chega assim, ah, não, o problema é fazer chegar o ponto A ao ponto B, o B. Não, essa aí é a solução. Qual que é o problema que está resolvendo? E assim a gente vai. Enquanto eu não obrigo eles a chegar numa condição humana... Essa palavra obriga é perigoso em educação. Eu obrigo, inclusive boto na máquina de tração, vou torturando eles até chegar, até sair o carro. Se não chegar na condição humana da nossa civilização, não chegou no problema. Não está resolvendo problema nenhum. Ah, mas eu preciso... Não, mas na época da caverna precisava ter ligar o botãozinho aqui para falar. Cristiano, se você me permite, nós temos um livro chamado Introdução à Engenharia, não sei se você conhece, que a gente tem um capítulo que fala exatamente sobre o projeto de engenharia. E a primeira questão não é nem identificar o problema, é identificar a necessidade humana daquilo ali. Daí, a partir daí, você vai ver, então, vai tentar identificar o problema, vai ver as variáveis que funcionam ali dentro, etc, etc, etc. Sempre tendo como modo... Eu escrevi um artigo, nem sei mais onde é que anda, que se chama Desenvolvimento Científico, Tecnológico ou Humano, onde a gente faz exatamente todas essas perguntas. Para quem? Qual é o sentido da engenharia? Pôr dinheiro no bolso? Exatamente. Que problema está gerando o outro? Né? Tu está resolvendo um problema com outro problema. Essas questões que a gente tem que analisar ao longo do período. Nós temos algumas perguntas ainda do Demian. Ele tem colocado algumas questões bem importantes ali. Só para fazer um destaque, eu estudei nesse livro quando eu fiz a Introdução à Engenharia, lá mais de 20 anos atrás. Eu falei do livro quando eu representei o reitor aqui na abertura, Baso. Eu até comentei. A Introdução à Engenharia. Comentei no livro. Porque esse o pessoal mostra assim, a tua trajetória mais anterior, vamos chamar assim, né? E que segue sendo utilizado aí pelas diferentes. Nem fala. O Demian pergunta aqui mais uma vez aqui, será que as desigualdades estão ficando tão descaradamente acentuadas que essas questões já incomodam e se fazendo ouvir dentro da sala de aula? Eu posso... Luciano, só 2 minutos, cara. Estão sendo cada vez mais descaradas, indubitavelmente. É cada vez mais vil, é cada vez mais concentrador. Eu dei aquele dado para vocês e volto a insistir, que processo civilizatório pode ser tido como razoável, onde 8 pessoas físicas dominam 50% da renda, da lucratividade e da riqueza do nosso volume de controle. Então, essa aí é uma resposta contundente para isso que foi perguntado. E estão chegando, sim, nas salas de aula. Os alunos começam a nos cobrar sobre isso. E mais, só para encerrar, o próprio capitalismo está se revendo. Ele sabe que com esse tipo de comportamento está se dando um tiro no pé. Veja como está sendo o comportamento da Europa hoje. Claro que tem alguns outros que não. Mas existe hoje uma solidariedade, que é o caso entre eles, da comunidade europeia, em que eles vão ter que repensar que tipo de civilização eles têm lá, inclusive depois desse Covid, que começou a ver as diferenças políticas, etc, etc. Então, sendo bem categórico nisso, está havendo, sim, um recrudescimento ou um encrudecimento dessas questões junto à sociedade contemporânea.
Luciano, eu não sei qual é o teu... Não, eu acho que a gente... O que aconteceu? A gente viveu a Guerra Fria ali depois da Segunda Guerra Mundial, né? E parece que aí tinha, durante esse período da Guerra Fria, tu tinha a social-democracia, vamos chamar assim, ali na Europa, principalmente, né? Até porque, né, ela estava no meio de uma sociedade completamente igualitária, né? Pelo menos como conceito, e a visão americana, capitalista, tradicional. E a social-democracia, ela trouxe o chamado bem-estar social, né? Uma maneira da sociedade ter oportunidades oferecidas em grande medida pelo Estado, né? E com o fim da União Soviética, né? Parece que o objetivo não era bem a União Soviética, o objetivo era destruir esse estado de bem-estar social, né? Porque quem é que falou esses dias? Quem é que estava dizendo isso? Puxa, daqui a pouco eu me lembro de quem falou isso, mas eu acho até que foi o Ciro Gomes, tá? Eu acho até que foi o Ciro Gomes, o economista Ciro Gomes. Vamos falar aqui de pessoas que estão falando de economia, de conceito, de sociedade. Na verdade, o bem-estar social foi substituído por quem? Pelo crediário, né? No sistema financeiro. Né? Então, será que não era esse o interesse, né? Será que o interesse não era esse, né? Então, alguém está financiando e alguém está se beneficiando com essa inversão. Então, esse sistema, esse novo sistema, ele realmente gerou mais desigualdade. E só que está se chegando num ponto completamente extremo dessa desigualdade. É isso que está se acentuando. E essa questão dos dados assusta muito também, porque essas empresas que têm o domínio sobre a informação, né, em termos de hospedagem, em termos de transporte, elas arrasam quarteirão. Vai estabelecimento, vai usuário, vai empregado, vai motorista, arrasa quarteirão, gente. Entende? E veja, Luciano, veja em cima disso, se essas questões não têm que ser de domínio de quem se forma em engenharia, de quem está trabalhando com engenharia, de quem está entendendo o processo civilizatório. Logística, estão falando de logística, estão falando de mobilidade. Logística tem um cara que entendia pra cacete, não vou nem dizer o nome. Era um general ali, na sim. trabalhava com logística. Bom, eu acho que talvez se tiver mais perguntas, eu estou... Sexta-feira mesmo, já tomei meu skin de hoje, dá para continuar. O Daniel me permita aqui, o Daniel Pires Nunes fala no tal do empreendedorismo, que é a nova palavra de ordem dos cursos de engenharia, né? O tal do empreendedorismo em seu sentido estrito, o que reproduz uma ideologia. Como fazer com que engenheiros professores tenham uma visão mais humana? Então aí trouxe um... Cara, não precisa nem responder para o Daniel. Isso aí é uma das preocupações que eu tenho nas priscas delas. Todo mundo, porque o empreendedorismo, aquelas palavras de ordem mesmo, né? Tanto que aqui no Brasil, todo o cara que tinha lá uma coisinha atrás da bicicleta virou empreendedor, né? Dentro dessa política nefasta que nós temos aí. E então se confunde empreendedorismo, que é uma palavra bonita, inclusive, que tem um significado importante, desde que se empreenda em termos de processo civilizatório, em termos de vida, em termos de... E não simplesmente que o cara faça mais uma baiuca aí, porque agora estou fabricando um produtozinho aqui. Veja, eu estou sendo sarcástico, mas ao mesmo tempo eu estou com um pouco de preocupação com essas palavras de ordem que tem dentro dos cursos de engenharia, né? Aquela época da reengenharia, vamos reengenheirar todo o nosso sistema de ensino, ou aprender a aprender, ou empreendedorismo, a não sei o quê. A gente vive de mágicas. Ou você modifica a questão filosófica do que a gente quer. Aquilo, Luciano, que é o título do nosso trabalho. Que engenharia nós queremos, o resto é tabela. Entende? Não adianta ficar, não, mas com isso a gente vai... Veja, não estou de novo dizendo que eu estou jogando o bebê, a bacia, a água fora, tudo junto. Não, absolutamente. Eu estou querendo dizer é que nós podemos ter processos paralelos dentro desse ensino de engenharia que nós estamos hoje, mas que precisamos arcar com as questões que estão transformando esse processo civilizatório cada vez mais cruel. É isso que eu estou querendo trazer à tona. Eu não sei também quem a pessoa que trabalha com empreendedorismo, eu sempre tive várias discussões de ordem filosófica e ideológica sobre a questão do empreendedorismo. Mas eu acho que o Daniel, se eu não tivesse respondido o que o Daniel falou, teria ficado muito melhor, porque ele pôs com muita clareza que isso é um processo
produzido pelo próprio poder hegemônico, como quem diz, né? É isso aí, cara. Muito bem. Sabrina, viu? Parei de falar, porque aí Sabrina deu uma descansada. Hoje ela fez exercícios. Muito obrigado, aliás, Sabrina, pela tua... E a outra, que eu não me recordo o nome agora, pela essa... E a Juliana. A outra é a Juliana, né? Juliana, Sabrina, o nosso agradecimento por essa possibilidade de ampliar essas discussões para todo mundo, né? Professor Baza, agora aproveitando que então nós temos um tempinho aí, vou fazer uma pergunta, eu vou cutucar, vamos para a corte e já vou desligar minha câmera para sair correndo. Assim. Nos acusam, né, nós engenheiros, de sermos frios, calculistas, secos, né? Que formação, assim, e que ela é um pouco mais adequada, né? Que ela é mais estruturante nessas questões de processo civilizatório. Quem é que se reflete, que realmente tem uma atitude mais como é que se diz, alinhada com esse formato de pensamento? Cristiano, eu vou dar uma resposta que vai te surpreender. Pode ficar aí, não precisa fugir, não. Eu ainda acho que o engenheiro, o professor de engenharia, é talvez a pessoa mais receptiva para esse tipo de crítica, por mais louco que possa parecer. Não pense que na outra área lá, ou nas outras áreas não tem esse tipo de comportamento. Então, não é uma questão de profissão em si. Agora, obviamente, por uma questão cultural, o engenheiro tem uma formação dura, uma formação absolutamente de chegar engenheiro e dizer, não me pense nisso aí, porque você vai vai perder o foco do teu problema. Quando você me pergunta como é que a gente pode fazer esse tipo de coisa, eu hoje reputo como a mais importante a leitura, indubitavelmente. Aliás, se alguém de vocês quiserem um livro que talvez tenha feito um nó na minha cabeça, eu já falei ontem, inclusive, para o pessoal lá do Francisco Beltrão, e ele me veio de volta, que se chama Zen e a Arte da Manutenção de Motocicleta, de um autor chamado Robert Pirsig. Foi um livro que eu li lá pela década de 90, eu era engenheirão, era daqueles engenheirão que diziam, bobagem, isso aí é coisa para frente, aquela coisa, né? E eu li esse livro e ele me deu uma mexida realmente na minha concepção, não de professor, mas na minha concepção de gente. A história se reflete num engenheiro mecânico, imagina, para mim já foi um prato cheio, quando era um engenheiro mecânico que coloca o seu filho na garupa de uma Harley Davidson e vai fazer uma viagem Easy Rider pelos Estados Unidos. Cara, é absolutamente fantástico. Eles começam a discutir filosofia, engenharia, etc, etc. E tem um lance lá que eles tiveram um problema com a moto, que estourou a correia da moto, e daí o piá, que não era muito chegado nessa... E o engenheiro mecânico tinha começado a ler muita coisa sobre filosofia, etc. Ele estava daqueles que dizia tudo reflexão, etc. E o piá de 18 anos quase mandou ele para... Né? Pai, deixa o saco, vamos falar de coisa produtiva, não sei o quê. E daí quebrou a moto. Quebrou a moto, os dois se obrigaram a sentar, a acender uma fogueirinha e a conversar, e etc, etc. E daí o pai disse, filha, vamos relaxar um pouco, vamos tomar uma cervejinha aqui. E naquilo o guri pegou a cervejinha, abriu, tinha aquela tampinha da cerveja em lata, e o menino ficou olhando assim, disse, pai, que legal isso aqui, né? Como é que o homem consegue fabricar essas coisas, como diz, essa tua filosofia bobagem? Não... Daí o pai disse, filho, pegue isso na mão e fique pensando um pouco nas outras coisas que isso pode ser feito. Moral da história, no outro dia eles saíram com a moto consertada porque eles usaram aquela pecinha para arrumar a corrente. Obviamente, em situações ainda precárias, mas que chegaram em algum lugar. E aí aí o livro reverte e começa outro tipo de discussão do menino colocando a importância desse tipo de aprendizado na vida. É uma loucura esse livro. E esse livro realmente... Daí você vai dizer, mas aí foi uma coincidência de não sei o quê. Não é. Você só muda de concepções, você só muda de pensamentos, ou para melhor ou para pior, mas você consegue fazer com que o processo cognitivo seja agitado, você produz, como é que eu posso dizer, azeitamento mental, lubrificação mental. Se você pega um autor, ou se você pega um livro, se você briga com esse livro, se você briga no sentido de trazer argumentos para contrapor determinadas ideias do autor, e esse livro foi você conhece, né, Luciano?
Zen e a Arte da Manutenção de Não, Bicicletas. não conhecia. Ah, mas Não então, conhecia. meu querido, vai ler que as nossas conversas vão ser diferentes. Esse livro, tô falando sério. Depois eu comecei a ler, por exemplo, livros mais voltados à questão da ciência, tecnologia e sociedade, o Neil Postman, Tecnopólio, e hoje eu sou um leitor ávido. Durante a pandemia, eu falei para o Luciano, eu li mais de 60 livros, onde nesse se inclui Harari, se inclui Brigman, por exemplo. Hoje em dia, eu acho que todos nós temos que ler um livro como o Harari, principalmente nós que trabalhamos com tecnologia. Sim. Então, são essas questões, Cristiano. E aí vem aquela questão que eu falo, que não demanda tanto leitura, cara. De vez em quando, pegar um livro lá, né? A tua vida vai mudando, os teus insights vão ficando completamente diferenciados. Pô, eu posso, inclusive, trabalhar isso nessa disciplina aqui, porque isso aqui tudo é matéria-prima para que o teu modo de trabalhar a cabeça modifique. Né? Então, viu, eu não precisa sair correndo, não é tão impossível acontecer isso, não. Precisa, claro, uma motivação. E eu acho que a motivação maior que nós temos é trabalhar questões importantes para os nossos alunos dentro desse processo civilizatório. Por mais que o pessoal diga, não, mas eu não posso perder tempo, veja, se eu vou entrar com... Eu dei aquele exemplo da termodinâmica, claro que foi um exemplo muito, muito claro, como a gente faz, por exemplo, com a ponta Ercílio-Luz aqui com os nossos alunos. A gente joga a ponta Ercílio-Luz no quadro negro e começa a desconstruir a ponta Ercílio-Luz para mostrar para os alunos da gente o que é engenharia. As questões da... Daí eles vão dizer, pô, professor, isso a gente está estudando em Física 1, decomposição de forças, não sei o quê, esse troço... E a gente vem trazendo isso, mostrando os operários que estão trabalhando lá. Qual é que é o sentido social? É disso que eu estou falando. Nós temos que mudar. Lembra aquilo que a Liane falou ontem, que a gente tem que ter o acolhimento? Nós temos que ter o acolhimento para que o aluno se sinta, como é que eu posso dizer, tido pela gente como uma pessoa mais importante nesse processo de construção de conhecimento. Então, são questões básicas. Fala um pouquinho, o pessoal está pedindo aqui, a colega Liane, aí, o Moisés reforçou. Fala um pouquinho do NEPET, aí, do site do NEPET, divulga para a turma aí. Tá, aproveita e fala do programa que tu colabora também aí, da UERJ. Nós temos um grupo de estudo aqui, que é o professor Luiz Teixeira do Vale Pereira, o professor Irlan e eu montamos e fundamos em 1997, que se chama NEPET, N-E-P-E-T. Se vocês quiserem anotar, é nepet.ufsc.br, esse é o site. Antes tinha o www na frente, foi tirado por causa de questões de segurança da UFSC, etc. É um grupo que é formado por matemáticos, por psicólogos, por pedagogos, por engenheiros, por médicos, que eventualmente estejam sendo orientados por mim, inclusive em teses de doutorado, que tem por finalidade exatamente criar material para a gente discutir essas questões que nós estamos discutindo. E nós estamos tendo um resultado fantástico em cima disso, principalmente para o grupo, e eu também participo no programa de pós-graduação em Educação Científica e Tecnológica, que é um programa, hoje, pela CAPES, já que o pessoal adora tanto essa coisa de nota, né? Um programa que tem hoje nota 6, onde a gente procura trabalhar questões voltadas à educação científica e tecnológica, muito mais a parte científica, porque o pessoal lá é físico, biólogo, químico, etc. Mas eu, na qualidade de engenheiro, arrasto um pouco mais a discussão da tecnologia. Para vocês terem uma ideia, hoje eu já orientei aproximadamente 34 doutores, que já são doutores, né? E estou atualmente orientando 10 doutorando nessa área e mais 2 mestrando. Os únicos mestrandos que eu oriento é ali de Porto Alegre, do programa do Luciano aí, que é o Moisés e agora me esqueci o nome, não é que os velhos... Andréia, exatamente. E 2 figuras que estão pegando junto e que a gente está tentando ampliar esse tipo de discussão. Mas então, o NEPET, que eu recomendo que vocês de vez em quando deem uma olhadinha lá, que se não tem novidades, um artigo, alguma live, etc. De novo, insisto, NEPET, nepet.ufsc, Universidade Federal de Santa Catarina.br. Certo, crianças? E o nosso programa, é que o Baso colabora aqui na UERGS, é o programa de pós-graduação em formação docente, né, para ciências, tecnologias, engenharias e matemática, o PPG STEM, que eu vou colocar também o endereço aqui, para aqueles engenheiros, aqueles matemáticos, professores de física, de química, de matemática, de biologia, de informática, de engenharia,
que queiram fazer a sua formação pensando na sala de aula, pensando no seu fazer pedagógico e pensando também nessa perspectiva crítica da tecnologia, que é essa que o Baso traz. Também botei o link ali. Pois é. Então, né, sextou, né? Hein, Cristiano? Sextou. Já sabadou quase. Já quase sabadou. Para ver como eu fico analisando assim, como essa equação civilizatória, se a gente pegar só a parcela que trabalha com os cursos de engenharia, ou com os cursos, né, que ela é muito mais longa, ela realmente é complexa, né? Se pegar só o sistema de avaliação da CAPES, que privilegia um sistema, né, ou como é que eu vou chamar isso? Uma hegemonia, uma filosofia de desenvolvimento, a gente já fica pensando assim, nós, os institutos federais, agora puxando a brasa para o assado, nós somos sempre, pela característica dos institutos federais, dificilmente a gente consegue ser muito bem avaliado, porque nossas características são diferentes das universidades. E seja claro, cara, seja claro, é porque os institutos federais no Brasil foram uma prioridade do governo do Lula e da Dilma. Seja claro nessas questões. E é isso mesmo. Só para você ter uma ideia, eu já fiz palestras para mais do que 200 institutos no Brasil. Por todo o Brasil, Roraima, sei lá para cima, tudo. O que acontece? É exatamente o menosprezo hoje, em função de dizer que tem muito instituto, e tem muitos professores de instituto, inclusive, dizendo, é um absurdo, não sei para que tem tanto instituto. Então, é isso aí que eu quero te dizer, a gente não pode ser, não, porque não sei o quê. O poder hegemônico, hoje, o poder hegemônico não gosta dessa situação de institutos federais. Para quê? Pôr esse pessoal é complicado, muito complicado. Então, mais uma ideia firme de que a gente tem que ter realmente um ensino diferenciado, uma educação diferenciada, uma postura epistemológica diferenciada, porque nós estamos lutando com uma concepção de civilização que tem como prioridade isso que está posto aí. Eu vou puxar a brasa um pouquinho mais para passar. Aproveitando a tua propaganda toda, é um recado para a sociedade que diz o seguinte: invista na educação e isso dá resultado. A análise dos institutos federais dá esse resultado sobre a educação. Talvez não por uma avaliação lá do pessoal que vem com um pacotinho pronto, se ajuste nessa tabela aqui e pronto. Aí diz, mas a gente não é assim, não importa, tu tem que seguir nessa filosofia aqui de análise e pronto. Mas analisando com relação a outros índices, nós estamos muito bem avaliados, né? Os resultados são bons. Por que são bons? São professores que têm uma dedicação, né, um tempo para fazer isso aí, e a hegemonia não quer isso, né? Só que tem que fazer isso aí. E para fazer isso aí, tem que demandar um pouco mais de leitura, um pouco mais de entendimento da sociedade, um pouco mais de entendimento. Eu só para encerrar minha participação aqui, quero dizer o seguinte, Cristiano, só tem sentido o que nós fazemos, na minha avaliação, humilde avaliação, se nós maximizarmos a dignidade humana. O resto é esparrela. Não, porque eu construo um equipamento aqui que vai 2 ou 3 utilizar porque tem dinheiro e mais isso que nós temos que lembrar. Nós somos instituições federais. Nós somos instituições públicas. Portanto, o nosso objetivo não é só formar cidadão, é formar uma sociedade mais harmônica. É isso que eu sempre trago. E não me venham os engenheiros com essa postura cultural equivocada de dizer isso não é comigo, eu não sou político, eu não sou... É disso que nós falamos hoje o tempo inteiro. Isso muito também bom. É uma resposta política, né? Só é político, né? Não é partidária, bem entendido, mas é política. Também dá para ver mais ou menos, não que não seja partidário, mas dá para ver a tendência. Não, provavelmente a dizer, vem o PT. Absolutamente, e o Luciano sabe disso. Não sou PT, claro que votei no PT várias vezes, não sou filiado ao PT e não vou nem dizer o partido que eu já fui filiado, porque vocês vão dizer, pô, esse base é maluco. Portanto... Esse eu já sei. Tem. Não, eu sou fundador, inclusive, do partido.
Eu? Ou ajudou, ou não ajudou lá no Qual? PSDB, né? Como é que você sabe, cacete? Para você ver como essa fama... Mas na época, aqui em Florianópolis, tinha esse tipo de possibilidade. Pô, o Luciano sabe disso, era Mário Covas, tudo pessoas, aspas, dignas, né? E que depois, em um ano, foram para o baralho. Mas tudo bem, não é tema para... Enquanto a gente depositar as coisas nas pessoas e não nas filosofias, no conhecimento, a gente não vai seguir um bom caminho. É verdade. Você tem razão. Eu não sei se a gente pode só finalizar com essa última pergunta aqui, o Demian, novamente, trazendo questionamentos importantes. Como a educação pública pode resistir em uma época de intervenção, cortes de recursos e ataques à ciência? Vem aquele discurso, eu resisto porque para mim é uma forma de vida também, entende? E realmente não é só agora, a gente já teve várias porradas pelas costas e foi subsistindo. E a ideia do poder hegemônico é fazer com que a gente diga, não dá mais. Mas não vão conseguir porque é isso que faz uma sociedade seguir vivendo, né? Olha, estão substituindo de novo a Sabrina aí, agora, porque estamos falando muito. Agora está mais difícil, porque agora, esses dias eu estava conversando com um amigo e o pessoal agora está discutindo, está brigando com o juiz, né? Não está mais brigando um com o outro do ponto de vista da briga positiva, da discussão ideológica, conceitual, não. Estão discutindo o juiz, aí não tem o que discutir, né? Não, tá difícil. Entendeu? Eles são contra o juiz, né? Então... Luciano, vamos encerrando por aqui, então, né? Isso Cristiano, aí. Sábado. Eu acho que foi uma discussão interessante. Eu acho que muita gente deve ter saído dizendo maluquice, outros dizendo, mas pelo menos que fique uma coisinha na cabeça para refletir isso com que eu vou encerrar minha participação. Se nós conseguirmos alterar em muito pouco, já que nós somos engenheiros, e conseguirmos aumentar a eficiência da conquista de mais dignidade humana, pode ter certeza seguinte, nós estamos cumprindo com a nossa obrigação de educadores, engenheiros, ou seja lá o que for. E eu queria, de novo, agradecer o convite, tenho muito prazer em estar sempre discutindo essas questões, e vamos levando que vai dar certo, pode ter certeza que vai dar certo. Da mesma forma, agradeço aí ao convite do Moisés, do Cristiano, né? Agradeço as tradutoras, a Sabrine e a outra... Juliana. Então, foi muito satisfatório, me satisfez muito participar disso, porque foi um produto, né, de um aluno do nosso programa, orientado pelo Baso, que é um expoente aí do nosso corpo docente ali, nosso professor convidado. Então, é um orgulho poder montar um programa a partir de expoentes assim, que a gente foi encontrando ao longo da minha trajetória acadêmica, né? Então, só alegria para compartilhar com vocês. Muito obrigado. Obrigado, professor Luciano. Obrigado, professor Walter. As discussões muito boas, né? Principalmente aquelas que a gente toma, aquelas que fica pensando assim, mas o que eu vou fazer com isso? Mas tem que parar para pensar. Se não para pensar, ou descarta, né? Ou continua fazendo a mesma coisa, né? Mas daí também não tem evolução. Qual que é a inovação da educação se a gente não tem evolução, né? Por que nós vamos continuar fazendo a mesma coisa se é um processo e tem que evoluir, né? Pode ser melhorado, né? Só para trazer para a linguagem engenheirística de novo. Cristiano, só para encerrar mesmo, juro, insisto com essa questão. Não é uma questão de posicionamento politicamente correto, é uma questão de sobrevivência. Então, se a gente não tem essa consciência epistemológica e ideológica, tenhamos essa questão de sobrevivência egoísta que seja, para que precisamos mudar esse processo civilizatório. Então, muito obrigado. Eu vou passar para o professor Moisés para fazer o encerramento, o encaminhamento da nossa semana maravilhosa, né? Só para comentar agora com o pessoal que nos acompanhou até as 9h03 da tarde, a inteligência, vou dizer, nem a esperteza do professor Moisés, que organiza, né, esse evento, junto com a comissão técnica, né? Aqui ele colocou a banca do mestrado dele, né?
Então, assim, só para ver a inteligência, e aí está dizendo, muito obrigado ainda que nós estamos trabalhando por essa dissertação. Professor Moisés, obrigado. Coloquei a banca para trabalhar, né, Tinha? Tu viu. Agradecer aqui, né, em nome da equipe organizadora, agradecer em nome do Instituto Federal do Rio Grande do Sul a presença, a colaboração, o apoio dos senhores, né, e trazer, compartilhar esses conhecimentos conosco e poder refletir essas questões que fazem parte da nossa vida como profissional da educação, como educadores, né? Então, fica aqui um eterno agradecimento aí pelas sábias palavras. E convido, né, agora vai ter um momento de cerimônia de encerramento, e aí convidei todos que, de uma forma ou de outra, participaram, né, desse evento, que foi construído com muitas mãos, né, e com muita responsabilidade. Então, fica aqui já o convite, que participem, que fiquem conosco para participar da cerimônia de encerramento. Os coordenadores dos cursos, dos 4 campos envolvidos, a nossa diretora, as mediadoras, né, dos outros encontros, a professora Liane, se ainda se encontra aí. Então, está aberto o espaço para continuar esse bate-papo, essa reflexão, o agradecimento, né? Fiquem à vontade. Professor Felipe, coordenador do curso de Engenharia Mecânica de Rio Grande, professor Demian, coordenador do curso de Engenharia Mecânica de Erechim. O Anderson, professor Anderson, nosso coordenador. Fiquem à vontade, coordenadores, em expor, né? O seminário não é meu, né? Eu sempre disse isso, digo isso lá na banca de dissertação. O seminário não é meu, o seminário é nosso, né? É do IFRS, e a partir dessa sementinha plantada, nós prosseguirmos nesse caminho, nessas reflexões, e depois poderá virar aí um congresso ou algo em 2 anos para nós sempre estar refletindo e pensando o ensino em engenharia. A professora Daniela, coordenadora do curso de Engenharia Mecânica de Farroupilha. À vontade aí, não tem ordem, eu não fiz uma ordem, fiquem à vontade para fazer suas considerações. Escuta. Aí o Anderson abrimos junto aí. Sim, foi, Felipe. Eu posso rapidamente aqui, Felipe? Deixar um agradecimento muito especial ao nosso colega Moisés, né, que nos provocou para essa discussão e trouxe convidados aqui, que nos brindou. Estamos trabalhando com o PPC, professor Basso, professor Luciano. Nós precisamos reformular os nossos PPCs, né, e os 4 gestores aqui dos cursos de engenharia, né, os coordenadores, eu, o Demian, o Felipe e também a professora Daniela, não estou vendo ela no vídeo agora, estamos trabalhando, então, né, na reformulação do PPC e a necessidade também de curricularizar a extensão. E o Moisés está trazendo como trabalho dele a ideia de criar esse seminário e nos brindou, então, né, com esses nomes de peso no conhecimento aqui da educação tecnológica. Como, então, não termos um excelente trabalho após esses 3 dias aqui, né, de conversas, de discussões. Moisés, assim, é claro que o nosso grupo trabalhou bastante, tá? Eu fico constrangido, né? Já houve casos aqui de eu receber os parabéns, mas eu fico constrangido com isso, porque, né, foi o grupo e principalmente você. Eu vou dizer assim, eu ainda não vi um seminário com os palestrantes que recebemos aqui, né, os professores colegas, de tamanho e peso, organizado em pouquíssimas semanas. Você sabe quando começou a ser organizado? Né?
Eu acho que é uma questão de umas 5 semanas atrás, eu acho que é isso, né, Daniela? Foi quando começamos a conversar e vocês receberam os convites? Não sei se faz 5 semanas. Ô Moisés, o parabéns é todo seu, cara. Eu gostaria aqui de agradecer a participação da nossa colega Larissa, lá da reitoria, a professora Marlova também, os demais colegas, a Valquíria, o Vanderlei, que falou conosco ontem, nos trouxe valiosos conhecimentos, a professora Liana, que sim, esse será o primeiro, professora Liana, será o primeiro de muitos, como o professor Moisés colocou aqui, desejamos isso, e também os agradecimentos aqui ao professor Walter Barros e ao Luciano. Eu não coloquei perguntas aqui no chat porque eu fiquei de ponta a ponta assistindo a discussão de vocês, e me fez refletir que tipo de engenharia que eu tenho feito, inclusive, eu acho que a maioria de nós, e é bom alguém, cara, com muita experiência na educação, e principalmente de vida, como o professor Walter Basso, e o professor Luciano, nos colocando numa linha correta, e talvez até puxando a orelha, que ótimo, professor. Bom, então, muito agradecido, Moisés, por essa oportunidade. E como já colocamos aqui, eu já estou bem azeitado mentalmente, professor Basso, já sábado eu vou passar a bola para frente para o próximo colega e tal. Muito obrigado pela participação. Bueno, aqui Felipe, me escutam, me enxergam bem? Tá. Eu estou muito contente por vários aspectos, assim, pelo evento em si, pela diversidade de áreas que foi percorrida, A gente teve a parte da extensão, das DCNs, vocês hoje, pesquisadores, trazendo toda a sua carga, a gente passou pela expressão dos alunos, Então, isso foi muito grande, mas, claro, mantendo todo o tempo, os cumprimentos, a parabenização a Moisés pela iniciativa e que fez a máquina girar, eu registro o meu ponto pela força que isso vai dar num assunto que a gente já vinha tentando dar partida, que é a integração entre os campos. E isso é muito forte, assim, que a gente já vinha conversando há algumas semanas, alguns meses, trocando dúvidas, ideias de solução para reformulação de PPC e agora DCNs. A gente vinha mantendo esse contato e a gente recebeu muito material de trabalho e muita responsabilidade a partir de tudo que veio nesse evento, Então é isso aí, muito obrigado, parabéns a todos os envolvidos, todo mundo que assistiu, todo mundo que vai assistir depois, Que bom que esse vídeo fica disponível, tá? Vamos empurrar ele para os colegas que não assistiram, Muito obrigado, gente, um abraço a todo mundo. Vocês terminam Claro, termina com o falatório, aí senão nós puxamos uma conversa. Sim, não, a minha conexão não está muito boa hoje. Não, eu gostaria de agradecer principalmente ao Moisés, que fomentou esse encontro entre as coordenações. Importante, Moisés, vamos tentar levar isso adiante e manter essa discussão. E principalmente todos que palestraram, porque além de pensar em DCN, extensão, a gente viu que tem que pensar muito mais em questão de formação, de quem a gente quer formar, do que simplesmente implementar numa extensão ou as novas diretrizes curriculares. Então, eu agradeço muito pelas falas, temos muito a refletir, e agradeço também todo o pessoal que ficou no suporte para que isso fosse possível. Então, abraço a todos, muito obrigada. Boa noite a todos, parabenizo o professor Walter pela fala, a professora Liana, que esteve ali antes também falando,
né, professor Demi aqui do Campus Erechim. Eu sou uma pessoa que esse tema que o professor Walter trouxe me atrai também. Estamos aí na resistência, como se diz, e tentando, né, azeitar a mente e lendo outras literaturas além das técnicas, né, das que nos fazem refletir. E eu acho que essa fala de hoje foi muito proveitosa. Todo o seminário foi. Ontem nós tivemos uma fala muito boa com o professor Vanderly, tivemos a professora Valquíria, que também trouxe, né, grandes falas, o pessoal que falou sobre evasão, né, sobre retenção, e essa proximidade, né, nos 10, 11 anos de instituto, que os cursos, né, dos vários campos não tinham, né, e agora nós estamos trocando ideias, trocando figurinhas, dividindo problemas e dificuldades, né, e algumas dessas questões, às vezes eu coloco, também para os meus alunos, né, como é que a gente resolve os problemas da sociedade, né, e eu me identifiquei em várias falas, professor Walter, sinceramente me identifiquei, assim, e, nossa, senti, né, que eu me senti, às vezes, um ponto fora da curva. Sinceramente, essa fala me trouxe uma certa esperança, sabe, de a gente poder divulgar isso para outras pessoas, né? Eu disse, essa parte vai ser um tema de aula depois para a gente debater lá com os alunos. Agradeço aí o colega Moisés pela oportunidade, né, pelo convite, né, pela iniciativa. Muito obrigado a todos que participaram, aos colegas, né, que nos viram aí pela internet. Né, uma boa noite a todos, né? Como estão dizendo, já sabadou, né? Obrigado a todos aí. Bom, então vou procurar ser breve aqui, porque, como já mencionaram, já estamos quase no sabadou, né? Então, primeiramente, quero parabenizar o professor Moisés, que foi o idealizador desse belíssimo evento Multicamp, importante integração entre os nossos campi do IFRS, e em nome dele eu quero parabenizar a toda a equipe organizadora do evento. Também quero fazer um agradecimento especial aos nossos palestrantes por terem aceito o convite e por disponibilizar um pouquinho desse seu tempo, do tempo precioso para cada um de vocês, em compartilhar seus conhecimentos, suas experiências. Foi uma grande honra e satisfação participar desse evento e ouvir as brilhantes falas. Agradeço aos palestrantes dessa noite, a professora Liane, o professor Walter Basso, o professor Luciano, pelas contribuições, pelo compartilhamento dos seus conhecimentos e principalmente pelos questionamentos e reflexões. Também não posso deixar de agradecer às professoras Larissa, Marlova, Valquíria, o senhor Vanderly, também pelas contribuições e reflexões proporcionadas nas noites anteriores. Também as colegas Ana Paula, Marlova, Andréia, Cristiano, que foram os mediadores das salas temáticas. E os nossos queridos estudantes, Gabriel Batu, Vinícius Orteia, Josiel Júnior, Gláucia e Thaís, os coordenadores de curso, que participaram da mesa redonda. Também as nossas queridas intérpretes, Sabrine, Mônica, Tatiane, Caterine, Suelen, Juliana e a Natasha, que nos auxiliaram e exerceram esse importante papel durante todas as noites desse importante evento. Também quero agradecer a participação dos nossos queridos estudantes, dos campos de Ibirubá, Erechim, Farroupilha, Rio Grande, aos colegas professores e técnicos, administrativos, enfim, todas as pessoas da comunidade, porque acompanhei um pouquinho no YouTube e observei que tivemos pessoas de outras instituições que nos honraram com a participação nesse evento. Bom, acreditamos, então, que esse evento foi muito enriquecedor e que nos trouxe muitos esclarecimentos e, principalmente, muitas provocações quanto ao ensino das engenharias.
Aproveito esse momento e deixo aqui uma provocação, seja para os diretórios acadêmicos ou para os coordenadores dos cursos, para que organizem as próximas semanas acadêmicas de forma integrada entre os campi do IFRS. E que os coordenadores já deixem e já pensem em uma data e que essa faça parte do calendário acadêmico. Para não me delongar mais, então, me despeço de todos e de todas. Deixo aqui um forte abraço fraterno a todos vocês e um excelente final de semana a todos e a todas. E não tenho aqui um brinde, mas se eu tivesse, ia fazer um brinde com um bom vinho aí, tá? Então, fica o meu abraço caloroso a todos e um agradecimento especial a todos que participaram e puderam ser brindados com excelentes falas de cada um e de cada uma de vocês que participaram desse evento belíssimo, organizado e idealizado pelo professor Moisés. Obrigada a todos. Obrigado, fiquem bem, uma boa noite a todos e como coordenador do Seminário de Educação Tecnológica e Humana, encerramos o evento nessa hora e nessa data. Um abraço. Boa noite. Abraço a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, colegas. Boa noite a todos. Boa noite a todos e todas.